Esse final de semana aconteceu o primeiro episódio do RPG do Hakim, a simulação RPG. E ele tem um sistema próprio que, pelo que eu entendi, foi criado pelo Hakim e mais algumas pessoas. E agora eu vou explicar como que ele funciona para você de forma muito simples. Mesmo se você nunca jogou RPG, fica aqui que você vai entender como é que funciona. Agora, caso você já tenha jogado alguns RPGs, como por exemplo D&D, para você vai ser moleza. A gente ainda não tem acesso a como que é a ficha do RPG do Hakim, mas eu vou pegar de exemplo aqui a ficha do D&D, porque eu imagino que vai ser algo bem parecido, na verdade. Aqui na ficha do D&D, você tem aqui atributos, que aqui tá em inglês, mas é tipo força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria. No caso do RPG do Hakim, não são esses daqui. Existem 9 atributos. E você também tem as habilidades. No caso aqui do D&D, acrobacia, lidar com animais, atletismo, arcanismo, percepção, história. Então você tem atributos, que são relações a coisas físicas, como se fosse força, inteligência, raciocínio, coisas assim, e habilidades, que é em relação a algo específico. Então eu montei aqui uma ficha de exemplo para explicar para vocês, e aqui eu coloquei 3 atributos que a gente viu no último episódio: força, raciocínio e intelecto, mas lembra que vão ser 9 no total. E aqui as habilidades, eu também coloquei 3 aqui que a gente viu no episódio: medicina, atletismo e agricultura. E esse daqui vão ser um total de 21. A gente também ainda não sabe qual que é o máximo disso, mas o sistema do Hakim, ele é na realidade bem simples. Ele funciona com base no D10, o dado de 10 lados. O nosso personagem fictício aqui, ele tem 3 de medicina. Isso significa que ele vai rolar 3 dados, 3 de 10. E aqui do lado, se você for ver, tem um int. Por quê? Porque intelecto é o atributo referente à medicina. Calma lá que não é complicado. Se ele tem 3 de medicina, ele vai rolar 3 dados. Aí ele usa intelecto. Qual é o valor do intelecto dele? 3. Então ele vai rolar 3 dados de medicina e vai somar o valor de 3 dados. Vou fazer um exemplo prático aqui para vocês. Ah, faz um teste aí de medicina que usa intelecto. Ele tem 3 de medicina, então ele vai rolar 3 dados. Aqui, rolei. Rolei 3 dados. Quanto de intelecto você tem? 3. Então você vai somar 3 desses valores. Aqui no caso, a soma total deu 9. Então você tirou 9 naquele teste. Ah, mas e se eu tivesse 3 de medicina e intelecto tivesse só 1? Então vamos lá. Você vai rolar 3 dados, 3 de 10, e vai pegar um dado só. Então aqui, 3 dados, rolei, eu vou pegar apenas o maior valor, 7. Então eu tirei 7 no teste. Se eu tivesse 3 de intelecto, eu somaria os 3 e o meu valor seria 16. Então o sistema ele vai ser sempre assim. Aqui, nas habilidades, define a quantidade de dados rolados e os atributos definem a quantidade de dados somados. Basiquinho, essa é a base do sistema. Claro que daí tem que ter algumas regras extras para algumas situações específicas, como por exemplo, agricultura. Eu tenho 2 de agricultura, então eu vou rolar 2 dados. Mas intelecto eu tenho 3. Então eu vou rolar só 2 dados, mas eu pegaria os 3 maiores? Pô, aí eu tô na desvantagem. Não, tem uma regra para isso. Que é a regra do mais 2. Então aqui, ó. 2 de agricultura. Rolei 2 dados. Quanto eu tenho de intelecto? 3. Então eu vou pegar a soma de 3 dados. Pô, mas aqui eu só rolei 2. Então eu somo os 2. E como eu tenho 1 de intelecto a mais do que a de agricultura, eu somo 2. Calma lá, vamos com calma. Nesse exemplo aqui, rolei 2 dados de agricultura e tenho 3 de intelecto. Então eu rolei 2 dados, somei o 2, deu 6. Como eu tenho um dado de intelecto sobrando que eu poderia somar, eu somo mais 2. Então o meu total é 8. É a soma dos meus dados mais 2 por cada número extra que eu tenha aqui dos meus atributos. Agora um outro exemplo rapidinho. Atletismo. Eu tenho 4 de atletismo, então eu vou rolar 4 dados. E eu uso raciocínio, então eu tenho 2 de raciocínio. Então eu vou pegar os 2 melhores. Vamos lá? 4 dados. Rolei os 2 melhores. 10 e 6. Eu tirei 16 nesse teste. Agora vamos para algumas regras mais específicas ainda. E se eu tiver 0 no atributo, o que eu faço? Eu não rolo nenhum dado? Isso daqui é tratado como uma rolagem inapta. Você não é bom em fazer aquilo. Quando você não tem nenhum dado para fazer aquilo, você roda com desvantagem. Então você vai rodar 2 dados e pegar o pior valor. Então, roda um luta aí. Putz, 0. Então eu vou rolar 2 dados, rolei eles e pego o pior valor, 4. Aí uma regra um pouquinho mais específica ainda. Tá, eu pego o pior valor, mas eu tenho 4 de força, isso não me ajuda em nada? Ajuda. Lembra que quando a gente estava fazendo teste de atributos, como por exemplo aqui o agricultura, eu rolo 2 dados e pegava os 3 melhores dados, como estava um dado sobrando, eu somava 2?
Quando a rolagem é inapta, você vai somar 1. Então, nesse caso específico aqui, luta, eu tenho 0, é uma rolagem inapta. Rodo 2 dados, pego o pior valor. Mas eu tenho 4 de força, o mínimo é 1. Então eu tenho 3 pontos a mais de força do que o mínimo, né? Acho que não vai ter nenhum personagem com 0 de força. Pelo que eu entendi, o básico vai ser sempre 1. Então, como o mínimo é 1 e eu tenho 4, eu tenho 3 a mais, eu vou rolar, vou pegar o pior valor e vou somar 3. Então aqui, 0 de luta. Vamos rolar 2 dados. O pior valor for 5. Eu tenho 4, então eu vou somar 3. Eu vou tirar 8. 5 mais 3, 8. Ah, se eu tivesse 1 de força, seria só o 5, só o dado que eu rolei. Se eu tivesse 2 de força, seria 5 mais 1. Se eu tivesse 3 de força, 5 mais 2. Se eu tivesse 4 de força, 5 mais 3. Então, cada atributo acima do 1 que você tem, você vai somando 1 em rolagens inaptas. E agora, para finalizar, como que funciona o crítico, tanto negativo quanto positivo no RPG. Caso você nunca tenha jogado um RPG, o crítico é o menor valor e o maior valor. Por exemplo, no D10, é um dado de 10 lados, o crítico negativo, o crítico ruim, é você tirar 1, é o pior valor. E o crítico positivo é o 10, é você tirar o maior valor. Vamos fazer aqui com um exemplo de medicina. 3 de medicina, 3 de intelecto. Então eu vou rodar 3 dados e eu vou tomar os 3 melhores resultados. Então, por exemplo, 3 de medicina e 3 de intelecto. Vou rodar 3 dados e vou somar os 3 melhores. Quando se eu tirar um 1 no dado, que é um crítico negativo, isso me dá menos 5 naquele teste. Então eu vou tirar esse 1 daqui, a soma dá 10, e como eu tirei um crítico negativo, eu diminuo 5. Então eu vou tirar 5 no meu resultado total aqui no teste. Toda vez que você tirar um 1, por cada 1 que você tirar, você vai retirar esse dado e vai diminuir 5 no valor final. Um outro exemplo rapidinho. Pô, eu tirei aqui 15 no total, mas eu tirei um 1. Eu vou arrancar esse 1 fora, então 6 mais 8, 14. Só que como eu tirei um crítico negativo, eu diminuo 5. Então é 14 menos 5, 9. O meu resultado final foi 9. Beleza? Entendido? E agora como que funciona o crítico positivo no RPG? Aqui é a mesma coisa. 3 em medicina, 3 em intelecto, 3 dados, somei eles. Mas eu tirei um 10, um crítico positivo. Eu mantenho esse valor e ainda rodo um novo dado e somo o valor. Então eu critei com um 10, eu posso jogar mais um dado e eu vou somar esse valor até o coisa aqui. Aí, aqui foi um crítico negativo. Não importa, você só vai somar o mais um. Não tem a partir do crítico positivo, não tem aquele menos 5 nos dados. Então o meu valor final aqui foi 25. Tá, vamos lá, vamos fazer de novo agora. Rodei aqui, pô, crítico positivo, 10. Rodo mais um dado. Foi, tirei um 5. Somei, meu resultado final é 29. Pois se eu pegar e rodar um dado adicional e tirar um 10, você roda outro dado de novo. Fora esse 10, você vai rodar mais um dado e vai somar o resultado final. Então, toda vez que você critar, você pode rodar isso infinitamente. Critando, 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 critando e somando o resultado final. É isso. Talvez tenha ficado um pouco comprido o vídeo, mas eu queria realmente explicar todas as coisinhas das rolagens. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou explicar pra você. Não esquece de salvar esse vídeo aqui e também de deixar sua curtida que ajuda muito. Valeu!